Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Omnimídia Cast, o podcast que irá inspirar e orientar sua jornada em Omnimídia. Eu sou Paulinho Braga, CEO da Dax Omnimídia, e aqui eu converso com grandes especialistas do mercado para gerar insights valiosos e ajudar você a encontrar as melhores soluções de comunicação e mídia. Aproveite essa oportunidade única de aprender com os melhores profissionais do mercado. Junte-se a nós, siga o Omnimídia Cast para ampliar seus conhecimentos e maximizar seus resultados. E no episódio de hoje do Omnimídia Cast, vamos explorar como a diversidade impulsiona o sucesso dos negócios no mundo da inovação e inclusão. Para essa conversa fascinante, temos aqui uma convidada muito especial. Minha amiga Priscila Siqueira é SVP e Head do Gympass no Brasil. A Priscila possui uma sólida formação acadêmica e mais de 20 anos de experiência em tecnologia. Com uma trajetória profissional impressionante, Priscila trabalhou em empresas de tecnologia, sendo a última delas a Oracle. E agora ela está no Gympass. Em 2022 ela foi capa da Exame. E em 2023 foi eleita como uma das 100 mulheres mais inovadoras pela Época Negócios. E recentemente também premiada como executiva de valor pelo jornal Valor Econômico. Eu estou muito empolgado para aprender com as experiências e ouvir as valiosas perspectivas dessa grande profissional. Sua trajetória certamente trará insights enriquecedores para todos nós. Pri, seja muito bem-vinda ao Omnimídia Cast. É uma honra ter você aqui. Obrigada, Paulinho. Obrigada. Bom, olá a todos, todas. Super obrigada. É um prazer estar aqui batendo esse papo com você. Que legal, que bom. Finalmente deu certo, estamos aqui. Pri, queria começar aqui você se apresentando para a nossa audiência. Quem é a Priscila? Contar um pouquinho da tua carreira, da tua história, até você chegar aos dias de hoje. Eu tenho certeza que muitas mulheres, e não só mulheres, homens também, vão se inspirar aí com a sua carreira. Então, conta um pouco da sua história, por favor, pra gente. Tá bom. Bom, vou dar uma resumidinha aqui, um storyline aqui, mas vou dar uma resumidinha. Tranquilo. Bom, eu vim da área de tecnologia, sempre fui da área de tecnologia e continuo achando que sou ainda da área de tecnologia, mas eu falo que agora no Gympass a gente tem a oportunidade de juntar a tecnologia com saúde e bem-estar, e que é maravilhoso, né? Mas eu comecei muito cedo na minha carreira. Venho de uma família extremamente humilde, então meu pai, minha mãe, para falar a verdade, assim, meu pai trabalhava e minha mãe dona de casa, é quem guiava o povo lá de casa, né? Então ela falava o seguinte: a única forma da gente mudar de vida é se vocês estudarem e trabalharem. Tem um lado um pouco de frustração dela, que ela queria ter estudado, ela queria ter tido a profissão dela, tal, e acabou que teve que interromper por conta de que casou e aí engravidou, aquela coisa de anos atrás, né? E aí, então essa era um pouco a história. Eu era bem preguiçosa em casa, não gostava Sério? de fazer trabalho de casa nem nada, então ela falava assim... Somos dois, tá? Também eu odiava a lição de casa, estudar, também nunca fui fã. Aí a gente dividia as atividades lá e eu fazia, mas fazia reclamando. Então ela falava: olha, quer mudar, quer contratar alguém para fazer para você, tudo você precisa trabalhar e estudar. Então esse era o mantra, né? Precisa trabalhar e estudar, trabalhar e estudar. E aí ela tinha também... Ela tinha uma coisa na cabeça dela, o seguinte, que para a gente fazer faculdade, a gente precisava pagar a nossa própria faculdade, a gente precisaria ter autonomia nesse sentido. Então ela falou: a única forma de vocês fazerem isso é fazer um colégio técnico e começar a trabalhar. E foi assim, sou eu e mais uma irmã e um irmão. E nós três temos o mesmo início, mais novos. Mas assim, nós três temos a mesma história. Depois, cada um seguiu sua vida, mas é muito parecido. Então, com 14 anos, eu me vi ali tendo que escolher o que eu ia fazer de profissão, né? Vamos dizer assim, que era assim que ela falava, né? Escolhe o que vocês querem fazer. Quando você está na faculdade de escolher, tipo isso, Mas aí foi muito legal, porque eu lembro que um primo meu falou assim: Priscila, ele era programador, ele falou: processamento de dados é legal. Eu não conseguia nem entender o que significava processamento de dados, né? Mas eu pus na minha cabeça o seguinte: computador é coisa do futuro,
Isso há décadas atrás, né? Então, o computador é coisa do futuro. Seja lá o que eu escolher quando eu for fazer uma faculdade, isso vai me servir de alguma forma. Então, foi isso que eu fiz. E aí, entrei num colégio técnico para processamento de dados e comecei a gostar do negócio, sabe? Eu gostava muito de lógica, essas coisas. Então, eu comecei a gostar. Você era boa de matemática desde cedo? Não era necessariamente matemática, mas eu era boa de lógica. Eu tinha uma boa estrutura nesse sentido, sabe? De visão sistêmica, essas coisas todas. Eu sempre fui boa, assim. Legal. E aí, bom, enfim. Aí entrei no colégio e aí, para todos nós, a minha mãe arrumou um estágio no 2º ano do colégio, porque ela falava o seguinte, não adianta também você estudar e não fazer estágio. De novo, um trauma, porque foi assim com meu pai. Imagina que minha mãe e meu pai se casaram com 22 anos. Então, ele estudou já casado e como não podia parar de trabalhar para poder fazer um estágio, não serviu muito para nada, né? E aí, ela arrumou um estágio com o primo dela, que era diretor de TI de uma empresa na Zona Leste. Não precisa, aí eu me lembro que ela falou, não precisa pagar nada, não precisa fazer nada, só precisa ir. E era muito legal, porque aí ele me aceitou. Acho que hoje não aceitariam, talvez, uma pessoa sem contrato, né? Então eu fui. Naquela época ainda existia isso, né? Eu lembro que a minha esposa também, o primeiro estágio dela em arquitetura, também foi não ganhando nada. Um amigo da nossa família e tal, eu já namorava com ela na época, a gente falou assim, olha, ela precisa estagiar, um escritório e tal, o cara falou assim, não, pode vir, vai ganhar nada, vai ficar aqui aprendendo. Então assim, há algumas décadas atrás ainda tinha isso, hoje não dá mais. E o mais legal é que o ganhar nada, assim, eu ganhei o passe, porque ele falou, eu não uso o passe, então você pode me dar o passe de ônibus. Eu falei, ótimo, eu ainda tenho o passe de ônibus ainda, né? Então foi muito legal. E aí, enfim, aí lá eu fiquei 2 anos até eu me formar. Quando eu me formei, aí sim eu comecei a gostar de programação, aí eu comecei a gostar de tecnologia, eu gostava de infraestrutura, mas na época eu falei, infraestrutura eu vou ter que trabalhar à noite, final de semana, porque eram os horários que não tinha ninguém, né? Bom, enfim, entrei nesse mundo de programação, saí de lá, procurei emprego na época, era currículo mesmo, mandando no jornal, e super legal, né? Na área de tecnologia eu falo assim, você pode não ficar rico, mas desempregado é raro, assim, sabe? Principalmente hoje em dia, né? Muito difícil. Demanda muito altíssima. Difícil, demanda alta. Então, assim, foi os momentos de crise forte e para mim foi super legal. E aí, enfim, aí arrumei um trabalho numa empresa super pequenininha também. Eles estavam começando o processo, porque isso era 94. Vou contar a idade aqui, né? Era bem... E aí, nessa época, eles estavam já começando a trabalhar, foi o movimento de vir os ERPs, os softwares de gestão para o Brasil, o SAP, todas essas empresas. E aí, eles estavam começando a trabalhar com isso. E aí, eu fui programadora de Clipper, que era o que eu programava. E lá, eu comecei a trabalhar com o BAN, que era hoje Infor. O que sobrou do BAN, hoje Infor, era um software de gestão holandês. E fiquei lá, foi muito legal. O HQS também tem uma história interessante, chamava HQS, porque ele, quando foi me contratar, ele falou, o que eu vou fazer com uma menininha aqui no meio de 12 homens? Por isso que eu falei, o mesmo você vai fazer com um homem no meio de 12 homens, eu vim aqui trabalhar, né? Então, e aí eu lembro que eu cheguei em casa e falei pra minha mãe, putz, não vai rolar, porque eu já dei a resposta atravessada pro moço. Mas assim, saiu sem querer. Enfim, fazendo a história curta ali, eu fui crescendo. Quando eu saí da HQS, eu fiquei lá muitos anos, fiquei 8 anos. Eu não tenho muitas empresas, eu tenho poucas empresas na minha carreira, né? E fiquei lá, quando eu saí já tinha 300 pessoas, a empresa cresceu. Foi lá que eu fui para a área comercial. E eu saí porque eu queria ir para uma empresa multinacional. Legal. Queria viajar, queria falar inglês, queria fazer essas coisas. E aí... aí uma amiga minha que me conheceu lá, tal, uma história, me convidou para ir para a Hyperion. E a Hyperion era uma startup, na época a gente falava que era uma empresa pequena, mas era uma startup, quando a gente olha hoje, uma startup de software orçamentário. Então ela estava no Brasil, ela fazia um software de orçamento e balança de scorecard, a metodologia de implementação da metodologia de balança de scorecard. Então ela veio para o Brasil porque a Petrobras comprou e para... trabalhar com a Petrobras precisava ter uma empresa no Brasil. Então, também, quando eu entrei, era bem pequena. E essa minha amiga ia sair de licença, maternidade. Então, eu fui para ficar no lugar dela.
Só pelo período da licença ou não? Não, fui para ficar, porque depois ela ia voltar numa outra posição e eu ia assumir aquele lugar. Enfim, a Hyperion ficou 5 anos e a Oracle comprou. Então, quando a Oracle comprou, aí eu fui para a Oracle e aí fiquei mais 12 anos na Oracle. E aí... Mas trabalhando na mesma área, dentro da empresa que foi adquirida ou não? Você mudou de área daí na Oracle? Não, porque assim, quando eu entrei na Oracle, eu tive uma vantagem, tive uma coisa legal, porque assim, a gente vendia software de orçamento. Então, quem eram os nossos contatos? Era os CFOs. E a Oracle ainda nessa época, ela ainda era muito tecnologia, muito banco de dados. Banco de dados. E foi a época que ela começou as aquisições. Então, as 2 primeiras empresas que ela comprou antes da Hyperion foram a Siebel e a PeopleSoft. Então, ela comprou as 2 e depois comprou a Hyperion. Então, quando eu entrei, a gente era a área que vendia para a área usuária e não para a TI. Então, a gente tinha essa vantagem, vamos dizer assim, esse era o legal. E aí eu fiquei lá, toda a Oracle é uma maquininha de comprar empresas, então assim, ela também tem uma metodologia muito até hoje, muito estruturada, ela compra, você fica 1 ano, até hoje eu não sei, já vai fazer 5 anos que eu saí, sim, mas compra, fica 1 ano rodando como uma business unit separada e depois se dissolve, né? E aí tem uma história legal aqui, porque quando eu fui para a Oracle, eu lembro que eu juntei meu time na Hyperion e falei, galera, assim, a Hyperion já não estava tão boa no Brasil, porque ela é uma empresa boa, mas começou a ser gerida por um americano, então estava meio estranho. E aí eu lembro que eu falei para o time, cara, nós vamos para uma nova empresa sem procurar emprego, mas é uma nova empresa. E aí aquelas coisas, né, Paulinho? A hora que comprou a Hyperion, eu recebi uns 50 telefonemas. Uma máquina de moer carne, e darará, não vai sobrar ninguém. Porque a aquisição da PeopleSoft foi muito sofrida, né? Falei, gente, vamos. Aí foi isso que eu falei pro time, vamos ver o que acontece. E foi muito legal, porque eu falei, a gente combinou o jogo. Eu falei, o que vocês sabem, ninguém sabe. A gente trabalhava com um banco de dados multidimensional que ninguém sabia. Então, nessa época, eu já era gerente de pré-vendas, então... Quando foi comprada, você era gerente de pré-vendas? Já era gerente de pré-vendas. Na Hyperion, tá. E aí, eu entrei em pré-vendas na Oracle, né? E pré-vendas é a venda técnica, basicamente. Né? Mas chamava pré-vendas já? Porque pré-vendas é um termo moderno, né? Não, já chamava. Já? Legal. E aí, a gente... Enfim. Aí eu falei, eu vou vender a nossa área aqui. Vou vender Hyperion aqui, porque a gente era, tipo, nada dentro da Oracle. Dentro da Oracle, nada. Sim. Falei, eu vou vender a gente aqui dentro e vocês façam o que vocês têm que fazer, porque ninguém sabe o que vocês sabem. E foi muito legal, porque, enfim, foi aí que eu comecei, depois eu assumi toda a área de pré-vendas de aplicativos, então aí tudo que era ERPs, CRM, porque aí a Oracle começou a se consolidar mais por essa área de usuários. E aí eu aí fiz a minha carreira lá, os meus 3 últimos anos na Oracle, eu já era vice-presidente para o Oracle Digital, que o Oracle Digital era para a América Latina, o Oracle Digital era uma vertical que a Oracle criou para poder trabalhar com SMB, mas aí você imagina pequenas empresas, mas pequenas empresas dentro da Oracle já eram grandes. Sim. E foi aí que começou a minha relação com as startups, para te dizer a verdade. Porque Legal. A gente falou, bom, eu preciso de empresas que consumam tecnologia, né? E quem mais consome é startup, né? E você foi, então, em 8 anos, você foi de gerente de pré-vendas a vice-presidente. É isso? Na Oracle, em 12 anos, né? 12 anos, tá, 8, desculpa. né? 8, 8 tira 3, exatamente. Sim. Até mais, assim, 8 anos. Legal. Então, assim, tem milhares de histórias, Paulinho, nesse meio do caminho Não, aqui, eu imagino, né? dava um podcast inteiro só para você contar disso aí. Mas eu acho que o que é mais legal aqui é que, ao longo do período, você vai se autoconhecendo e vai aprendendo as oportunidades, né? E eu falo que eu sou muito abençoada, assim, de estar sempre na hora certa, no lugar certo, então... Você sabe que tem um vídeo do Silvio Santos que eu adoro, né? Que ele fala que a vida dele foi tudo sorte. Ele fala isso, ele fala assim, sorte, eu tive muita sorte. Tive muito mais sorte do que a maioria. E eu concordo bastante com ele, sabia? Eu acho que, assim, é claro que a sorte sozinha não vai adiantar.
Né? Só sorte não funciona, ela vai ter que pegar uma pessoa que esteja disposta, que tem que trabalhar, enfim, esteja preparada para receber aquela sorte. Mas se não tiver sorte, eu vejo algumas histórias de algumas pessoas que às vezes são brilhantes, mas puta, a pessoa não dá sorte. Entra no negócio e o negócio não vai bem. E às vezes a pessoa não pode fazer muito por aquilo. Aí vai para uma outra coisa, toma uma decisão, um caminho de carreira que de repente não é acertado. Então eu sou uma pessoa que eu acredito muito nessa questão de sorte. Eu acho que eu defino a sorte como abençoada por Deus, mas é exatamente isso. Acho que eu sou muito mais isso do que necessariamente. A gente tem que estar preparado quando as bênçãos vierem, né? Exato. Exatamente. Mas se elas não vierem também, não tem muito jeito. Vamos, né? Muito bom. E daí você estava falando que então, nessa época, você começou a se conectar um pouco com o ecossistema de startups. Exato, e aí foi assim. Então tinha todo um time, e na época eu lembro que a gente começou. Teve 2 movimentos. O primeiro, a Oracle abriu uma aceleradora de startup, né, nesse período. E o segundo, e aí eu estava bem envolvida nesse processo de escolha, né, das startups que seriam aceleradas, etc. E o segundo que eu peguei o meu time e falei, bom, nós vamos passar 15 dias numa aceleradora. Então a gente pegou a ACE na época, e aí a gente ficou 15 dias na ACE, entendendo qual era o mindset dos founders, dos investidores também. Então, foi super legal. E aí, eu percebi o seguinte, que as startups, elas tinham uma deficiência em vendas muito forte. Porque, assim, normalmente quando elas começam... Obviamente, não são todas, mas a grande maioria. Quando elas começam, um dos fundadores é o cara que leva o negócio para frente, em geral, né? E aí, elas vão indo até o momento que ela precisa profissionalizar a venda. E aí, às vezes, a pessoa não tem o conhecimento necessário, não tem o background de venda, às vezes. E a outra coisa, e eles acham caro pagar alguém de mercado. Então, normalmente, ela chega nesse ponto que eu falo que é o ponto de ou você arrisca ou você vai ficar naquele patamar, sabe? Então, eu lembro que nos últimos anos de hora, quando alguém me perguntava assim, o que eu ia fazer de futuro, eu falava, olha, eu tenho algumas empresas que eu admiro, assim, não sairia da Oracle para ir para um concorrente direto da Oracle. Tinha algumas empresas que eu admiro, ou trabalhar. Minha ideia era, trabalhar como conselheiro, mentoria de startup. Esse é meu ponto. Então, eu fiquei 3 anos nessa posição, e daí veio E aí, eu estava para ir para uma outra empresa, não era para... Eu não ia sair da Oracle, eu não precisava sair da Oracle, eu estava bem, né, lá e tudo. Só que aí uma dessas empresas das quais eu admiro, falei, bom, beleza, me chamou. E eu falei, vou entrar nesse processo aí, ver o que rola, né? Porque eu gostava muito da ideia deles, eu tinha lido o livro deles e tal. Eu falei, cara, isso que é legal. E daí Aí foi um processo, Paulinho, de 5 meses. 5 meses. Que longo. Assim, super longo. Eu ia ser head da área dele de aplicativos para a América Latina. A posição tinha que mudar do Brasil. E assim, juntou tudo que eu queria. Beleza, vamos embora. Vamos ter uma experiência fora, né? Até pela Rafa, minha filha, tal, vamos ter... Resumo da ópera, nesse meio da história apareceu o Jim Pass. E aí eu lembro que eu falei pro meu marido, vou lá falar com aqueles meninos inteligentes lá, né, ver o que rola. Porque eu olhei eram só consultoria BCG, McKinsey, e falei, poxa, deixa eu ir lá conversar com esses meninos. E aí foi aí que eu falei, poxa, esse negócio é legal. Não é uma startup, né, super embrionária ainda, que acho que eu teria mais dificuldade de me adaptar. E eu falei, poxa... E aí um bichinho me mordeu, que foi o seguinte, eu falei, cara... O outro eram assim, coisas completamente diferentes. Era impossível comparar um pacote com o outro, não tinha a menor comparação. Eu assinei a carta com a outra empresa, eu ia embora. Puxa. E aí... Mas, de novo, a sorte, né? Ou as coisas, ou Deus, né? Eu acredito em Deus. Assim. Eu ia começar... Foi uma época que até novembro, ali teve vários feriados em novembro muito juntos. Então, teve Consciência Negra, vários feriados... E aí, como tem agora esse tema do e-social, que você tem que começar numa data específica, não deu certo para começar numa data, então eu ia começar dia 3 de dezembro. Então, ok, ia começar dia 3 de dezembro. E aí eu comecei dia 3 de dezembro no Gym Pass. Puxa, então, na mesma data. Na mesma data.
Mas foi muito uma coisa assim, obviamente, enfim, tirando o que eu acho de um processo de contratação, eu comecei a pensar bem, eu falei, poxa, eu vou mudar, eu, meu marido, minha filha, chegar lá, ia ser responsável pela América Latina, morando em Miami, eu falei, e aí eu encontrei uma amiga que tinha saído da Oracle e ido para essa empresa. E ela falou, encontrei com ela no aeroporto na Colômbia. Imagina, ela mora em Miami, e ela já era, mesmo na hora que ela morava em Miami, ela falou, Priscila, é bem louco. Ela nem sabia nada, eu só perguntei para ela como é que tava, porque ela tinha acabado de sair, nem sabia nada do processo. Ela falou, cara, é bem louco, assim, é completamente diferente a cultura, tudo isso. E assim, eu subo no avião segunda e volto quinta. Aí eu falei, e era justo o que eu não queria parar de fazer, sabe? Porque eu já viajava muito na hora que eu viajava muito para a Colômbia, para a América Latina, e eu queria parar. Então, aí foi isso. Aí eu ponderei todas as coisas. Meu marido me mandou um e-mail, um WhatsApp desse tamanho, que eu me arrependo de não ter guardado, gigantesco, dizendo, cara, eu vou te apoiar, mas assim, onde você vai, mas pensa bem no que você está fazendo. E botou um monte de coisa. Veja bem, darará, darará, tudo que você vai perder, tudo que você vai... Um monte de coisa. Aí eu falei, vamos embora. Porque também, o que eu falei do bichinho é o seguinte, eu fiquei pensando, imagina se essa empresa estoura, abre um IPO, faz, sei lá, qualquer coisa, e eu falo, poxa, eu podia estar lá desde o, né, e não estou. Foi esse o meu maior ponto. Eu falei, ficar em casa, ficar no Brasil também foi um outro ponto. Por mais, olha que louco, né? Eu comecei porque eu queria sair do Brasil, e a decisão final foi porque eu falei, não quero ficar viajando. Foi esse o ponto. Mas é que são coisas diferentes, né? Uma coisa é não morar no Brasil e outra coisa é ficar viajando. Porque daí também não adianta. Assim, morar no Brasil ou morar em Miami, mas não ficar em casa, também não muda muito. Então, assim, essa é a história, mais ou menos aqui. Mas que legal, que bom. Eu acho que não sei, não. Morar em Miami me atrai a ideia. A gente é bem atraído pela oportunidade. A ideia me atrai, viu? Não vou negar, não, que não é uma ideia ruim, não. Mas, sinceramente, se não fosse o tema de ficar realmente viajando e tudo isso, eu acho que não era... A proposta era muito boa. E a empresa tá bem? Essa empresa? Super bem. Muito, muito bem. Mas a sua também tá ótima, então tá tudo certo. A minha tem uma coisa muito diferente, acho que realmente eu pude agregar mais no Gympass. Pra você ter uma ideia, eu fiquei doente na época de escolha. Eu só fui perceber que eu estava doente porque eu não conseguia escolher depois, né? Eu achava que eu tinha feito um exercício e tinha me travado tudo. E depois que eu me toquei, falei, cara, não foi exercício, né? Eu realmente estava... Porque eu não conseguia decidir, Paulinho. São coisas que não tem comparação. Um era um mundo que eu já conhecia e já sabia como lidar. O outro era outro completamente desconhecido, mas podia ser uma puta oportunidade. Então, assim, são coisas completamente diferentes. Você não consegue tomar uma decisão fácil, sabe? Eu me lembro que o Gympass, o Leandro, na época era o CEO do Brasil, mandou uma cesta na minha casa, aquele livro do 0 a 1. Aí o outro que era o chefe dele, o Global, ligou, Priscila, ele nem tá mais no Gympass, Priscila, o fulano, fundador dessa grande empresa, já te ligou? Eu falei, não. Eu falei, então, eu tô te ligando, cara. O que você vai ficar aqui? Legal. Você vai poder agregar. Eu acho que realmente pude agregar valor e fazer a diferença. E a exposição que o Gympass tem hoje é fantástica, né? Então, acho que tem... Eu acho que foi uma boa escolha. Eu tenho zero dúvida. Zero dúvida. Se você estivesse lá em Miami, talvez a gente não teria se conhecido, não estaríamos aqui agora. Zero dúvida, exato. Mas, então, já que a gente iniciou aí falando de Gympass, primeiro eu queria contar, então, como é que foi a tua entrada na Gympass? Você entrou lá para fazer exatamente o quê? Se isso mudou para os dias de hoje, como que foi essa tua trajetória nesse tempo que você está lá no Gympass? E depois queria que você explicasse para a nossa audiência o que é o Gympass. Se é que alguém não conhece o Gympass, mas se quem conhece também, ter uma explicação sua vai ser muito elucidador. Então tá bom. Então, quando eu entrei no Gympass, eu fui contratada para cuidar da área de vendas do Gympass. Essa a minha posição, era vice-presidente de vendas aqui do Gympass no Brasil. Então, assim, quando eu entrei, a gente tinha uma área de vendas boa. A gente não pode... Tinha ali 2 diretores bons, mas tinha um time que
a gente vendia muito. Tinha uma metodologia, era uma venda muito... chama os meninos lá do Gympass, era essa a conversa, né? Então, até eu brinquei e falei, gente, primeiro vamos parar com essa conversa dos meninos, né? Vamos colocar mais profissionalismo nessa história, né? Pra você ter uma ideia, a gente não levava nem apresentação direito, dependendo da reunião, nem apresentação. Mas você falou, chama os meninos lá do Gympass, então era uma venda inbound, era isso? Vocês atendiam demanda que já existia? Não, tinha um time que fazia, né, os BDRs, que fazia outbound, não tinha inbound, não tinha nem awareness. Entendi. Por isso que eu acho, porque não era tão conhecido, né? Não. E assim, o foco na época era trazer liquidez para o marketplace, então era trazer empresas grandes, empresas que, né, grandes para poder movimentar, né, o ecossistema. Então, assim, mas quando eu cheguei, a gente organizou bastante coisa. Então, boa parte do time não ficou, eu diria para você que foi muito pouco. Então, eu tive que montar as diretorias, montar modelo de comissionamento, que era divertido. Eles tinham uma meta e eram comissionados por outra coisa que não se falava, né? Então foi uma época muito legal. Foi realmente trazer um pouco mais de profissionalismo, enfim. E aí foi isso que eu fiz. Aí durante a pandemia, a gente... nessa época, a gente até tinha um modelo de venda bem interessante. A gente deixava a empresa usar 1 ano só pagando a mensalidade e tal, porque precisava criar esse mercado, criar essa cultura, né? E então aí daí em 2020 veio a pandemia, a gente passou aí pela fase mais complexa, né? Vamos dizer assim, difícil. Mas você sabe que o César, que é o fundador e o CEO global, né, ele fala uma coisa muito legal, porque ele fez uma gestão fantástica, assim, sabe? A minha opinião é que durante a pandemia, a gestão foi fantástica. Para mim, o que ele fez de mais interessante foi separar os times, né? Os times que eram ele separou um time de ataque e um time de defesa. Então, o time de ataque éramos nós, quem estava na frente do cliente, cuidar do cliente, reter o cliente, enfim, fazer todo esse... E vender, a gente vendeu durante a pandemia, bastante, por sinal. E o outro time de defesa aí é custo, cuidar, ver o que vai fazer. A gente fez nessa época um layoff, teve que fazer, né, foram várias áreas que foram extinguidas. A gente tinha uma área de ativação no cliente, não fazia o menor sentido continuar com essa área, né? Então, enfim. E aí, nessa época, eu acabei assumindo o Brasil. Aí eu assumi como líder aqui do Brasil, como head do Brasil. E aí assumi todas as posições e tal. E aí foi um período que a gente realmente pivotou o negócio, né? E no mundo, né, no nosso mundo startup, que é mudar o negócio. Sim. A gente trouxe... Porque imagina que o nosso negócio era estritamente atividade física offline. Você tinha que ir na academia, você tinha que ir no estúdio, que seja, qualquer... Mas você tinha que ir até lá, e aí você usava o aplicativo para fazer um check-in e acabou a sua relação com o Gympass. Então, a partir daí, a gente trouxe os principais aplicativos já de bem-estar e todos os aplicativos relacionados a bem-estar. E esses aplicativos dentro do Gympass, hoje, a pessoa que tem Gympass, ela pode usar esses aplicativos na versão premium sem pagar. Então, é o mesmo conceito da academia. Eu escolho um plano e eu uso as academias, os estúdios, etc., e os aplicativos. E aí foi aí que eu falei, puxa, agora a gente começa a conversar diferente, porque não é só um benefício de atividade física, né? Porque aí eu começo a trazer muita coisa que está relacionado ao bem-estar. Então, e as empresas têm uma dificuldade nesse processo de bem-estar. Toda empresa tem um plano de bem-estar. O difícil é você ter as ações relacionadas com o plano e medir esse plano, né? Medir se isso está dando retorno, se isso não está... E é exatamente a nossa proposta. Então, hoje o Gympass, na verdade, a gente mudou a nossa missão, a gente mudou a forma como a gente atua dentro dos clientes. Criamos uma vice-presidência só de engajamento, porque o maior desafio é o engajamento, né? Então, como eu faço o engajamento? Então, e aí agora, hoje, a gente vem nesses últimos 3 anos nesse processo,
Ainda estamos num processo quase de evangelização desse tema de bem-estar, né? Mas de como ser uma plataforma digital de bem-estar. Então, a nossa proposta é que a gente seja um sistema, uma plataforma de bem-estar, onde você tem lá todas as ferramentas e aí você tem o seu plano de bem-estar e a gente possa ser a ferramenta. Eu falo, eu não quero que... legal. Mas dá um exemplo de aplicativos de bem-estar, assim, os mais... Não, eu vou te dar um exemplo. A gente tem, vamos supor, de meditação, um bem famoso que é o Calm, legal. Que você sabe que às vezes o Calm, se você usar grátis, você tem até você pode baixar, usar uma versão grátis, mas quando você está indo de em pé, você pode usar a versão premium. Tem historinha, tem meditação, tem programas para insônia, tem um monte de coisas. Aí tem o Strava, que é de corrida, ciclismo, sim. etc. Também é uma comunidade, o Strava, né? Então, todo mundo que corre, acaba que... Eu já tinha o Strava, agora eu fiquei pro Gympass, né? Mas, assim, então o Strava, a gente tem... aí outros que a gente comprou um aplicativo específico de coach de bem-estar. Então, é uma pessoa do outro lado que conversa com você e que vê qual que é o seu objetivo. Perder peso. Então, perder peso e me fortalecer porque eu vou voltar a correr. Então, qual que é o seu programa? É uma pessoa mesmo? É um personal mesmo. Que legal. E aí, ele faz isso, esse a gente comprou, esse aplicativo, esse é nosso. E ele faz isso porque a gente começou a olhar os 40 aplicativos que a gente tem, aí tem vários, tem o Tecnonutri, que é de nutrição, aí a gente tem o Mobius, que é de educação financeira. Então tem vários aplicativos, todos esses aplicativos que já existem hoje. O Tecnonutri você controla a sua dieta diária? Controla a dieta, fala com uma nutricionista. Legal. E aí, por exemplo, o Tecnonutri é um exemplo. As empresas montam vários planos de educação alimentar e tudo isso. Aí põe uma nutricionista lá na sede. Ou você pode ir no convênio, que é caro. Ou você coloca lá e vai quem está lá. Agora, quando você põe um Tecnonutri, você até pode ter a nutricionista lá. Mas quem não está lá, pode fazer remota, uma chamada de vídeo. Ela monta um cardápio, ela monta uma dieta. Então, enfim... Então, tem vários outros aplicativos Símbolo, tem vários outros, tem de terapia. Então, a própria Vitude é um parceiro nosso para poder fazer terapia. Então, assim... resumindo aqui, a gente hoje é essa plataforma de bem-estar, então a gente tem uma profundidade muito grande no que é atividade física. O que a gente lançou o ano passado e esse ano a gente está bem forte é na saúde mental também, mas mais do que terapia, o que a gente propõe é um cuidado em saúde mental corporativo. Então, não é igual o Gympass que o funcionário escolhe um plano e ele paga por esse plano. Aqui não tem nem coparticipação, todo mundo é elegível, todo mundo pode usar. E assim vai. Então, a gente vai agregando, eu falo que a gente vai fazendo meu paralelo com sistemas, a gente criou um sistema, um hub aqui, e a gente vai agregando outros módulos. Então, esse é do ELS que a gente tem, e tudo isso com uma metodologia de engajamento muito forte para poder fazer a liga com os programas das empresas. Porque as empresas definem os seus próprios programas, né? Então, tem o programa de grávida, tem vários programas. E, assim, e não é só o Gympass, é uma composição de atividades e de ações. A gente se encaixa nesse... Eu sou uma ferramenta. O Itaú, uma vez, a gente teve uma reunião com eles e ele falou assim, poxa, isso aí devia ser um white label, porque além das empresas terem os programas, tem os seus próprios nomes, né? Então, cada um é o Viver Bem, o Tá de Boa, então tem vários nomes. Então, mas assim, essa é a nossa visão. A nossa visão é que eu seja um hub para você poder implementar o seu programa de bem-estar e eu conseguir te entregar dado para você provar um retorno nesse investimento, né? Enfim, não sei se ficou claro. Ficou claríssimo. Baita desafio. Parabéns pelo caminho todo que você está traçando aí. E você participa ativamente da estratégia também? Da estratégia de rollout para cá e de como a gente vai fazer? Sim. Perfeito. Sim, né? No sentido de a mensagem, porque o que acontece? Quando eu olho outros países, cada país tem um período, está num momento de maturidade do Gympass. Então, hoje, se eu pego, por exemplo, a gente tem Gympass na Romênia. A Romênia tem outro nível de maturidade. Você pega os Estados Unidos, que os Estados Unidos
é um país que cresce muito para a gente, mas acontece que ele já tem um conceito de bem-estar difundido, né? Então lá, talvez a mensagem maior é a atividade física, enquanto aqui para mim, a minha mensagem principal é o bem-estar, é poder mudar, levar e ajudar as empresas a promover uma mudança de hábito nas pessoas, né? Então cada um tem a sua própria mensagem, né? Então... Muito bacana. Pri, queria puxar um pouquinho o assunto para pessoas aqui, né? Que a gente sabe, nos nossos cargos de liderança, a gente sabe o quanto é importante as pessoas certas, né? E eu sei que é meio clichê, que você constrói um time e o time constrói a empresa, mas é mais ou menos isso, né? De fato, realmente, a gente tendo um time muito forte. E eu queria que você contasse um pouco aí da tua estratégia de pessoas, como é que você lida, como é que você faz para engajar esses seus colaboradores, como é que você posiciona o Gympass para ele atrair os melhores talentos, como reter esses melhores talentos. E aí, entrando também no tema aqui proposto para hoje, falar um pouquinho também de diversidade. Eu sei que eu fiz 10 perguntas em uma, mas vamos abordar tentar. Um pouco esse tema eu e vamos... Bastante, legal, Paulo, boa. A gente, bom... Eu sou bem simples no tema de gestão de pessoas, assim, eu acho que a gente precisa, eu tenho uma fala que é o seguinte, a gente precisa de gente que faz. Então, eu sou muito simples nesse sentido. Não adianta ser super sofisticado e não conseguir executar o que precisa executar, não precisa querer fazer, não precisa ter vontade. Então, assim, esse sempre foi meu lema, assim, não é do Gympass, é de sempre, porque... então, eu acho que tem que ser... Eu falo que é gente que faz. Eu preciso de gente que faz do meu lado. Eu tenho muita dificuldade quando eu não tenho pessoas com essa característica de ir atrás e tudo isso. Então, talvez porque... Só voltando um pouquinho, ao longo de todos esses anos, uma das coisas que eu te falei lá no começo, que tem uma visão mais sistêmica das coisas, eu tenho uma facilidade de entender o todo muito rápido. E qual é a dificuldade nossa quando tem quando tem isso? É traduzir isso para quem tá com a gente, né? Então, assim, desde estagiária eu vejo isso, sabe? Então... Eu sofro bastante com isso. É muito complexo isso. Então, assim, o que é bom, porque é isso que leva para frente, né? Assim, esses dias eu tive com um CEO... Mas eu dou feedback, não dou? Dou feedback, ó. Tem gente da equipe aqui, dei hoje um. Não, então, assim, eu acho que... pois é. A gente pode também dar um capítulo. Mas, assim... Então, eu acho que... E aí, quando a gente tem essa característica, também tive vários... Eu mesmo me testando, né? Não, gente, eu tenho que ser diferente, eu tenho que conseguir trazer todo mundo, abraçar todo mundo e fazer com... Não dá. E aí, se a gente parar para olhar um pouquinho do que eu contei da minha carreira, eu sempre comecei em empresas pequenas, em negócios novos. A gente, assim, eu saí da primeira empresa que eu trabalhava, eu estava cuidando de uma área para vender programação para smartphone. Isso em 2001. A gente não tinha nem rede. Eu fui na inauguração da Global Telecom. Então, assim, eu já estava tentando vender um negócio que não tinha no mercado, né? Assim, não tinha aquilo. A gente vendeu. Vendeu um negócio para Spy, para Coca-Cola no startup. Então, você abriu os caminhões, era bem legalzinho. E aí, assim, foi aí que eu comecei minha área comercial. Depois eu fui para a Hyperion, que eu vendia Balanced Scorecard, que eram as grandes empresas que tinha, ou orçamento. Em 2002, que a gente estava começando a aprender a fazer orçamento. Eu lembro que a Ambev era o case de orçamento base zero, sabe? Sim. Tipo, que já não era também. Aí eu entrei na Oracle, que também era. Então, eu sempre acho que tive essa coisa do tipo, eu tenho que lutar para as coisas para vender, para colocar, para evangelizar as pessoas. E hoje não é diferente, né? Ainda estou nesse processo. Então, para isso... Então, por exemplo, eu tenho essa visão de sistemas, de que a gente pode ser um sistema, igual você tem um sistema de recrutamento, a gente pode ser um sistema de bem-estar um pouquinho mais elaborado para as empresas. Mas é difícil você traduzir isso para o time que está acostumado a vender benefício de atividade física, e a gente chama de Gympass. Então, assim, você veja como que não é simples, né? Porque você tem um nome que é Gympass. As pessoas que vieram há 12 anos vendendo... Já mudar para Health Pass, ó, o nome. Pois é, né? Então, as pessoas que vêm aí já, né? Hoje eu estou aumentando os anos do Gympass, mas assim, há mais de 10 anos, aí, 11 anos fazendo
né, vendendo atividade física. Então, não é simples. Então, precisa ter gente que goste de fazer isso, que goste de trabalhar também, sabe? Hoje não tenho vergonha de dizer que sou workaholic, gosto de trabalhar. Não acho que o trabalho é a primeira coisa, eu sou a favor do bem-estar no sentido de as coisas juntas misturadas, sabe? Assim, eu não gosto daquela coisa, esse é meu horário de trabalho, eu não posso fazer mais nada, que não seja trabalho, esse é meu horário de ficar em casa, que eu também não posso fazer mais nada. Eu não gosto disso, eu gosto de misturar. Eu gosto E sempre fui assim também, sabe? Não é de hoje, não. Eu também. Você sabe que uma das coisas que eu mais gosto de ser empreendedor é a liberdade de agenda. A liberdade. Essa liberdade, exatamente isso que você falou. Eu posso, no meio do dia, estar me dedicando a alguma atividade com as minhas filhas, num horário que eu poderia estar fazendo uma reunião, enfim, algum compromisso de trabalho, eu posso estar com as minhas filhas. Mas também eu posso estar às 11 horas da noite resolvendo uma questão de trabalho, num sábado, num domingo, não muda nada, né? É isso aí. Não tem, mas isso é sábado, você vai fazer isso sábado? Bom, se precisa fazer, eu vou fazer. Na hora que precisa. Porque a atividade com as minhas filhas, ou com a minha esposa, ou com o que quer que seja, se não for naquela hora também, talvez eu não possa participar. Então, assim, eu acho que a gente, tendo essa flexibilidade da agenda, a gente consegue atender as demandas assim que elas surgem, né? Isso que é legal. E a gente fez até no Gympass, a gente fez uma pesquisa sobre bem-estar, e para mim essa é a melhor definição do bem-estar, é a sua flexibilidade. A flexibilidade, mais do que só a autonomia, mas a flexibilidade, ela é um estado de espírito bom. Porque você está aqui, você está aqui. Não está pensando que eu podia estar... Então, assim, obviamente que tudo dentro do contexto, né? Tem dia que eu tenho que priorizar minha filha, mas tem dia que eu trabalho. Então, então eu gosto disso. Então, eu acho que na questão da gestão, essas são características que, para mim, são importantes no time. Eu consigo pouco trabalhar com pessoas no qual a gente não tem uma relação de confiança. Mas eu sou facinha, sabe? Eu sou facinha, porque eu falo o seguinte, eu tenho outra coisa, não acredito que ninguém levanta da cama para trabalhar e fala, hoje eu vou fazer um mau trabalho, então eu não acredito nisso. Acho que hoje eu tô a fim de ferrar alguém. Não consigo acreditar nisso, mas ao mesmo tempo que eu não acredito nisso, eu não perdoo se isso acontece. Então eu acho que, não é que não perdoo, é muito fácil, muito feio, né? Mas eu tenho pouca tolerância quando isso acontece. Tanto que você tá falando, tudo que você tá falando tá fazendo tanto sentido para mim. E você vê, e aí então acho que essas são parte do que eu faço, e para engajar as pessoas, assim, a gente é uma empresa de vendas, né? Esse sempre foi por mais que tenha um pouco trazer o time para, cara, eu aprendi muito ao longo desses anos todos, que a gente tem que sim entender quais são os motivadores, né, das pessoas e tudo isso. Então, eu tenho tido bastante cuidado com isso, né, no sentido de entender melhor quais são os principais motivadores de cada um, principalmente dos líderes que estão com a gente. E eu gosto bastante de estar, mesmo antes, que eu tinha 200 pessoas, 300 pessoas reportando para mim, assim, dentro da organização, eu gostava muito de estar junto com todo mundo. Então, fazer alguns cafés da manhã, alguns encontros de estar perto, de conhecer as pessoas, de conhecer as histórias das pessoas. Eu amo conhecer as histórias das pessoas. Então, no Gympass eu tenho um time de 60 pessoas, então é super legal, porque eu conheço todo mundo, né? Eu consigo fazer essa coisa mais próxima. Então, eu amo ouvir as histórias. E eu me preocupo muito com isso, porque, obviamente, cada história leva uma motivação, leva, assim, tanta coisa que a gente não sabe o que acontece, né? Você sabe que eu sou muito parecido nesse sentido, né? Principalmente quando acontece algum problema, deu algum problema, a pessoa fez alguma coisa errada, muito mais do que saber o que foi feito, eu quero saber por que aquilo aconteceu. Mas por quê? Por que você teve essa atitude? Por que você fez isso, né? Porque, inclusive, com isso a gente tem aprendizado para poder evitar. Não, eu errei nisso aqui, mas por quê? Assim, porque estava desatento, não, porque eu fiz isso, porque eu... E aí você começa a descobrir que, óbvio, né, a vida pessoal acaba interferindo também na profissional, não tem jeito. Então, é isso que você está falando, né? Entender um pouco também as situações de cada um. E eu tenho uma coisa também que eu gosto muito, e pelo teu jeito você também deve fazer. A partir do momento que você também entende uma necessidade da pessoa e ajuda aquela pessoa a lidar com aquela necessidade e acomodar aquilo, ainda que seja
mudando uma carga horária, mudando uma tarefa, uma função específica, aquela pessoa fica tão grata àquilo que vai ter uma entrega melhor do que outras pessoas. Né? Olha, 100%, Paulinho, assim, eu acho que cada dia mais, e assim, e sempre fui assim, tá? Mesmo quando eu tava, né, às vezes na hora que tinha uma gestão mais forte e tal, não sei o quê, a minha sempre foi mais tranquila nesse sentido, mais humanizada mesmo, sabe? Porque as pessoas se dedicam quando você entende uma situação delas, vão se dedicar para aquilo, né? Mas, obviamente, que aí a gente está partindo desse tipo de pessoa, né? Que não é aquele que não está afim. Porque quando não está afim, aí não dá, né? Não tem jeito. Então, aí não dá. Então, é isso, assim, que eu acho que eu faço. Muito bom. E a questão de diversidade? Né? Sim. Assim, você deve ter sofrido até um pouco com isso. Até tua primeiro emprego, né? Você até falou, não, pô, achei que eu não ia ser contratada porque o meu possível futuro chefe me falou, mas tenho 12 homens aqui, como é que eu vou colocar você? E aí, como é que você lida com isso? Como é que foi na tua carreira? As questões que você enfrentou com relação a isso e hoje, como é que você lida com isso? Eu acho assim, sei lá, há mais de 20 anos atrás, a gente não tinha consciência das coisas. Então, a gente vivia muito, assim, eu ouvi tantas coisas e passei por tantas situações que hoje são inaceitáveis, né? Vamos pensar assim. Até hoje, se eu parar com a minha cabeça e olhar e falar, cara, como é que foi que eu escutei aquele absurdo e não fiz nada, e não falei nada, e não... Mas porque a gente não tinha consciência realmente, né? Então, sem dúvida, né? Majoritariamente, sempre trabalhei em empresas onde a maioria eram homens, né? E então, assim, de tudo, né, Paulinha? Assim, desde, tipo, tá num grupo, todo mundo, vamos almoçar, e você fica lá, né, com cara, tipo, você não foi convidada naquele grupo, não vamos sabe? levar ela, tipo, que a gente não vai ficar à vontade, não vai poder falar as besteiras. Mas é exatamente esse. Aí um dia, um das pessoas que estavam lá, dos vice-presidentes, virou para mim e falou assim, é exato, eu gosto de almoçar à vontade. Então, quando você gosta de almoçar à vontade, você gosta de almoçar com seus parceiros, né? E essa é uma grande dificuldade, eu acho, hoje, quando a gente olha as mulheres na liderança, é um desafio muito grande, porque... Qual que é o desafio? Por que a mulher, em geral, ela tem problema na avaliação de performance? Ah, não, porque eu avaliei igual, tal... Porque quando você toma cerveja, vai jogar futebol com o cara, vocês criam uma intimidade, uma coisa... Eu não vou jogar futebol, não vou jogar futebol com ninguém. Então, você perde essa questão da intimidade, do conhecimento, de estar lá mais próximo. Então, essa é uma desvantagem que nós, mulheres, temos, Por mais que o pessoal fale assim, ah, não, a gente já está melhor e não sei o quê. Não, assim... Eu truco, sabe? Eu truco porque, assim, não adianta. Você não vai lá, né? Eu tô assistindo a série do Uber, não sei se você assistiu. Já. Cara, é aquilo. É exatamente aquilo, entendeu? Então, assim... Então, e aí eu venho muito forte. Então, essa é uma das coisas que já passei, né? Eu tava falando, né? Hoje as mulheres... Hoje a gente tem mais posição, a gente tem mais... vamos dizer, exposição, na verdade. E, né, eu estava contando, quando eu tive minha filha tem 12 anos. Então, quando eu fui sair de licença maternidade, o meu gestor, naquele momento, falou assim, quanto tempo você vai ficar fora? Porque mais de 2 meses eu não aceito na minha organização. E quando eu voltei, ele não me demitiu, mas me rebaixou. Então, assim, essas coisas... aconteceram, passei por isso várias vezes, né? Então, mas assim, eu falo que a ignorância é uma bênção, porque no final eu tive de novo, uma sorte, talvez, né? Ali e uma luz de, primeiro, eu não acho que eu fui homenzinho, né? No sentido, e vi muitas mulheres homenzinhos, assim, muito. Bate na mesa, fala palavrão, nunca precisei fazer isso em nenhum momento da minha gestão.
Então, eu acho que eu nunca precisei entrar nesse outro lado aqui, mas e muitas vezes fui até tirada de... Então, aí depende do momento, eu era boazinha demais ou era muito brava, né? Uhum. Obviamente que a gente não dava para ser extremamente boazinha, senão você não sobrevive no mundo, né? Desse mundo que a gente estava. Mas, assim, por outro lado, às vezes, não, porque você é super boazinha quando você está lidando com as pessoas, etc. Não é uma questão de ser boazinha, não. É uma questão de ser profissional, de ser educado, de ser... E isso no Gympass é fantástico, assim, isso é uma das coisas que eu mais admiro a gente fazer no Gympass, assim, sabe? No Gympass a gente tem um respeito absurdo Essa pelo maneira de lidar com o outro. O lidar com o outro, como conversar, as piadinhas que às vezes alguém fala, puxa, isso daqui é exagero. A gente é exagerado, não pode fazer piadinha, não dá para fazer piadinha. E se sair fora a gente demite. Eu mesmo já demiti 2 por conta. 3. Mesmo? Assim, a gente demite. É intolerante a isso, é intolerante. E eu acho que tem que ser assim, sabe? Eu acredito nisso. Porque se a gente não fizer isso, a gente não vai mudar. Ainda que você veja que a pessoa não fez de uma forma intencional, assim, que foi meio que caiu de gaiato, meio de leviano. Não, óbvio, né? Se caiu, ele tem uma advertência. Certo. Assim. Mas, assim... Presta atenção, né? Presta atenção. Do tipo, esses dias a gente teve que o menino entrou numa reunião e falou, você parece o fulano de tal. Um cantor, e porque o cantor era preto, e aí fez essa piadinha. Na hora, explica que essa conversa não pode. Então, assim, a gente é chato. A gente teve que demitir uma pessoa que... Tem uma pessoa que reclama que o mundo tá ficando chato, você se considera uma parte da culpa, assim, você é culpada. Eu gosto porque... Até meu marido, viu? A gente tem esses debates em casa. Mesmo? É muito. Deve ser legal. É bem interessante. Eu gosto porque, assim, uma coisa são as pessoas que sempre viveram numa situação onde eles nunca viveu nenhuma discriminação, então acha que isso é ok. A outra coisa é uma pessoa preta que todo dia ela tem que sair de casa muito bem arrumada, porque senão vão confundi-la com entrar numa farmácia e vão achar que ela está querendo... roubar ou alguma coisa... Isso é terrível. Então, isso é horrível. A outra coisa é você falar, poxa vida, eu não bebo. Então tá, mas por que você não bebe? Por que você não bebe? E aí começa as piadinhas sem graça. Então, esse tipo de coisa não é aceitável, porque você não se sente bem naquela situação. Então, uma coisa é quando você já viveu ali e que você vive de boa, a outra é quando você já passou por tudo isso. Então, eu já passei por várias... Então, eu tenho uma empatia muito grande a tudo isso, sabe? Então eu sou da chata, eu sou do mundo chato. E cometo um monte de gafe, um monte de erro, aprendo com o time, o pessoal fala, não, Priscila, você não pode falar, então tá, desculpa, então eu vou falar, então eu volto. Então você também tem, porque eu tava aqui me sentindo meio culpado, eu pensei que se eu trabalhasse com a Pri, eu já tinha sido demitido. Mas cara, a gente comete os erros também, é um processo de aprendizado, mas tem que refletir, às vezes porque é uma questão de costume, né? Eu acho que assim, mudou muito. Assim, e você falou uma coisa super importante, a gente nem sabia, né? Assim, as pessoas não tinham nem noção de que, pô, isso não é legal, isso incomoda, isso não é bacana. Mas eu acho que assim, em 20 anos mudou demais. Foi muito rápido, né? Tudo que acontece muito hoje em dia rápido, é exacerbado, muito rápido. Né? A gente vê aí, putz, principalmente televisão, né? Que eu trabalho muito com televisão. Na televisão é brutal o que mudou em 30 anos. A propaganda e os programas. Programas infantis com mulheres seminuas, assim, um negócio... Como assim, né? Exato. E tava lá há 30 anos e ninguém questionava. Ninguém achava que aquilo não era natural, não era normal, enfim. Pois é, eu já parei para ter essa reflexão também, sabe? Mas eu acho que no final do dia, essas coisas são as que refletiram e criaram as pessoas do jeito que a gente é. Quantas vezes a gente, né, fala besteira e tudo... Então, eu acho que os nossos filhos, a nova geração que vem vindo, ela está um pouco mais consciente. Mas também tem um outro detalhe que eu prezo muito no Gympass. Não é nem um lado e nem o outro. A gente tem que respeitar todo mundo. Então, não é porque... porque o fulano é jovem e não conseguiu lidar com a menina que é mais velha. Porque a gente também tem uma mistura agora, graças a Deus. Uma mistura ali de gente mais experiente, não tanto...
cara, olha só, vamos olhar dos dois lados, tem que respeitar os dois lados. Ela vai respeitar o jovem, vai entender que falar com ele vai ter que falar com mais calma, com mais didático, daraná, mas o jovem também tem que entendê-la. Entendeu? Também tem que Sem trabalhar dúvida. do jeito que ela vai cobrar. Então, acho que o mais legal desse... Outro dia eu vi em algum lugar, numa palestra, alguma coisa, mas o mais legal do que a gente está vivendo é que a gente está vivendo com várias gerações juntas, né? Então, eu mesmo no Gympass, quando eu entrei, a média de idade era 25, então eu era a velhota da história. E aí eu falei, hoje não, hoje eu tenho pessoas de mais de 50 trabalhando com a gente. E é muito legal, porque aí essas pessoas... E agrega muito, né? Eu falo que a diversidade, ela vem porque, assim, eu tenho um caso legal. Na hora que a gente tinha um grupo que era de SDRs, essas pessoas que fazem outbound, ou era inside sales, eles. Não lembro qual dos dois eles estavam mais. Era inside sales. E aí, o que aconteceu? Aí tinha uma menina que veio... E aí a gente tinha um processo de seleção que selecionava a galera das top universidades. Darará, darará. E eu falei, gente, olha só, esse povo não vai chegar aqui e vai querer ligar e falar o telefone e vender o telefone. Não vai dar certo. E aí a gente começou a melhorar o processo de seleção. Isso há 6, 7 anos atrás. Então a gente começou a melhorar o processo de seleção e tal. E aí tinha uma menina, Paloma, ela tá lá até hoje. Então assim, E aí ela veio, tipo, preciso trabalhar, preciso... E tinha um outro menino que já veio de uma universidade, já veio com uma família boa, etc. Cara, os dois juntos, pra mim, eles são os meus cases, assim. Porque o que aconteceu? Ela trouxe pra ele essa coisa de, cara, vamos, não tem essa de desistir, vamos embora, precisa, vamos. Ela trouxe isso pra ele. E ele trouxe pra ela uma outra perspectiva. Então, poxa, você pode viajar. Então, ela fez intercâmbio durante um mês de férias. Olha que legal. Então, ele trouxe para ela um outro mundo que talvez ela não conhecesse. Então, essa junção é extremamente positiva. É igual o mais experiente com o jovem. Então, quando você sabe fazer essa coisa, juntar, funciona muito bem, né? É difícil, assim, isso tem que vir muito da liderança, porque as pessoas, elas gostam de conviver com os semelhantes, né? Uhum. É mais confortável, né? Você se sente mais à vontade, mais confortável, e aí quando você tem que conviver profissionalmente com algum que não é tão semelhante a você, que tem diferenças, te tira da zona de conforto, né? Exato. Mas, Pri, eu estava avaliando aqui, assim, pelo que eu percebi, assim, o respeito à diversidade é uma coisa mandatória no Gympass, né? Agora, e a diversidade, você acha que também ela é obrigatória ou é uma coisa que, assim, é bem-vinda, mas a gente não vai forçar a diversidade porque tem que ter diversidade? Você entendeu o meu ponto, né? Entendi. Eu acho que eu entendi. Mas, assim, não, eu também acho que sim. A gente pensa parecido também. Vou te falar. Eu não acho que ela é obrigatória, mas ela é, talvez, mandatória, fica muito forte. Assim, ela não é obrigatória, mas ela é um ponto de atenção. Porque, assim, veja, eu vou dar um exemplo meu de novo aqui, né? Eu me deparei, agora no Gympass, me deparei quando eu assumi o Brasil, com todos os meus reportes diretos, homens brancos héteros. Por mais que eu tenha diversidade em background, um veio de uma coisa, outro veio de outra, não, mas assim, quando você olha para aquela foto, ela me chama a atenção, era uma foto que me incomodava profundamente. Então, assim, por quê? Porque faz diferença, é importante ter essa... A gente acabou de falar de vários benefícios. Então, assim, hoje no Gympass a gente tem uma coisa que, assim, você não vai ter... A gente não tem cota, vamos chamar assim. Certo. Apesar de eu ser a favor também. Se você me perguntar, esse é outro tema. Sou a favor, tá. Sim. Mas a gente não tem. Mas a gente avalia a performance do líder, se ele não considera isso. Então, por exemplo, no meu caso, eu olhava para aquela foto, eu achava ela péssima, assim, sabe? Eu e homens. E aí, quando apareceu uma oportunidade, porque eu também não queria... Aí, um dia, eu estava conversando com uma VP de RH de uma grande empresa e ela falou para mim assim, isso... Eu falei, vou ter que mandar embora alguém para poder abrir a posição, porque eu não tenho uma posição. Ela falou, talvez, ué. Ela não falou assim, nem mandar embora. Mandar embora foi a minha cabeça que processou. Ela só falou assim, ou é ou não é.
Ou você tem esse tema sério, ou você não tem esse tema sério. E aí eu comecei a me ver que eu falava uma coisa e fazia outra, porque no final eu não tinha reportes mulheres, por exemplo. E aí eu decidi tomar a atitude de ter uma repórter mulher. Aí fiz uma mudança no ano passado, no meio do ano passado, de estrutura. E aí tive que desligar uma pessoa e ficou vaga uma posição de diretoria de vendas. Paulinho, eu fiquei 6 meses para contratar uma mulher. 6 meses. Eu sofri. A gente abriu uma vaga afirmativa. Foi a primeira vaga afirmativa do Gympass. Nem podia ser afirmativa ainda, que na época estava aquelas discussões lá de LinkedIn, não sei o quê, nem era. Mas eu falei para as meninas, não me tragam. Eu não vou nem entrevistar homem. Por que eu não queria entrevistar? Óbvio que eu ia achar alguém rápido. Né? Primeiro, o meu networking é masculino, né? Então, assim, você acaba... Eu acho que eu tenho sorte, que eu acho que... Não sei se é o meu segmento de propaganda, de publicidade, mas lá na Dax é tão tranquilo. Você sabe que a gente lá tem, se eu não me engano, acho que 70% da nossa equipe mulher. Da liderança? Não, no geral acho que é mais, até 70 e pouco. Na liderança é mais. Na liderança eu tenho mais ainda. Porque o nosso desafio é a liderança. Porque a proporção da base, ok, mas a liderança sênior é que é o desafio. Isso, para mim, essa é a minha bandeira do tema, sabe? A questão Hoje, da liderança sênior. Nós somos sócios na agência, somos 2 homens e 2 mulheres, mas as 2 próximas sócias serão 2 mulheres que já estão sendo preparadas e provavelmente se tornarão sócias. Quando essas 2 virarem sócias, teremos 4 sócias para 2 sócios. Então, assim, a liderança é quase toda feminina. Quase toda feminina. Pois é. Na área comercial, agora, nós ampliamos a área comercial, trouxemos 3 pessoas novas e muito talentosas de mercado. 2 mulheres e 1 homem. A nossa área comercial de executivos, ela tem mulheres, assim, mais. É super bom o equilíbrio. O desafio estava na liderança sênior. E aí, quando a gente... E ainda segue, a gente vem batalhando. Então, eu abri a primeira vaga, porque eu falei, eu tenho que fazer o que eu digo, eu tenho que fazer, né? Não dá para... Perfeito, lógico, né? Claro. E assim, eu demorei 6 meses. Paguei todos os custos disso, porque a área, uma das cadeiras mais importantes que eu tinha, em Q4, lá no final do ano, começou a gerar um impacto maior de não ter a pessoa e tal. Mas, assim, trouxe. Então, acho que assim... Então, voltando, talvez se eu entendi correto a sua pergunta, eu acho sim que a gente precisa olhar para isso. Obrigatoriamente. Tem que ter. Tá. E o problema é quando você não dá atenção para isso. Então, por exemplo, hoje, isso dentro do Gympass, o tema da diversidade no Gympass hoje faz parte do nosso planejamento estratégico. Eu acredito que precisa vir de cima para baixo, tem que ser top-down, no sentido da importância de tudo isso. Não dá para ser, vamos deixar que as pessoas se autorregulam, não, a gente precisa olhar. A gente olha isso na avaliação de performance dos líderes, se eles estão olhando para esse tema. E hoje eu estou como uma das sponsors globais para esse processo de trazer mais pessoas para a liderança sênior. Porque, assim, nós mulheres, e assim, eu acho que vem mudando, mas nós mulheres, a gente tem uma dificuldade de negociar. A gente não negocia as posições, a gente não negocia os salários. A gente sempre acha que a gente precisa fazer mais do que o homem para poder estar ali. Isso é uma característica em geral das mulheres, não é uma coisa que... Eu estou falando das mulheres, falando eu claro, tenho que me policiar, lógico. Tenho que me policiar porque muitas vezes eu caio na própria armadilha que eu digo que ninguém pode cair, né? Então assim, eu sou super... Assim, eu acho que precisa ter, sabe? Eu acho que precisa ter. Você precisa... Se você não vê, você não consegue entender. Se você não vivencia, se você não tá ali junto, você não consegue entender o que é, sabe? Então, assim... Então, eu acho que precisa. Eu, no Gympass, sou super feliz. Quando eu entrei, quase que não tinha... As pessoas eram super jovens, então as pessoas não tinham filhos. O meu gestor falou assim, nunca tive
nenhuma pessoa que eu tivesse que liderar com filhos, então ele tinha uma preocupação com isso, então isso é super legal. Então hoje eu vejo as meninas da época casaram, engravidaram, então eu brinco com elas e falo, gente, depois que eu tive filho, minha carreira deslanchou, então não tenham medo, sejam felizes, cuidem da vida de vocês, porque trabalho vai passar, vai dar um jeito. Você sabe assim que há uns 10 anos atrás, eu tive que lidar com uma primeira colaboradora grávida, e assim, muito próxima. Um repórter direto, uma pessoa que me ajudava muito. Eu entrei em depressão. Juro, eu entrei em depressão quando assim, da falta que eu tive, que eu falava assim, meu Deus do céu, quando que vai acabar isso? Eu sofri. Depois passaram 3 anos, ela engravidou de novo. Daí eu falei assim, bom, agora eu já estou mais acostumado. Hoje eu já lido mais, já é mais tranquilo. Mas às vezes é porque assim, você trabalha tão bem com aquela pessoa que você imaginar, putz, essa pessoa vai tirar 4 meses de férias agora, meu Deus, ou 5 meses. Eu sei que, pelo amor de Deus, não estou dizendo que seja férias, muito pelo contrário. Mas você sente a falta daquela pessoa, né? Assim, e aí tem que ter uma cabeça muito legal para poder lidar com isso de uma forma bacana. Igual eu tive uma entrevistada aqui que foi contratada grávida. Agora a gente até faz isso. A Marcela Rezende foi contratada grávida. Isso é muito legal. A gente, por exemplo, não tem zero restrição quanto a isso. Se vai contratar, a gente contratou uma menina grávida também, não tem problema nenhum com isso. Mas olha, vou fazer uma provocação aqui. É esse tipo de pensamento, às vezes, fala, poxa, eu vou ficar sem a pessoa, é que faz com que os homens prefiram os homens. Então, prefiram, às vezes, se você contratar um homem, porque, primeiro, você tem um networking mais próximo, às vezes, de homens, e isso faz com que, principalmente em vendas, principalmente na área comercial, os executivos nem tanto, mas a liderança, tudo isso começa, então, e se engravidar? E se não sei o que lá? Então, não digo que você tem esse pensamento, mas tenho, esse tanto que eu não tenho que a Dax não é reflexo disso, mas, de fato... Mas esse é o pensamento. Entendo. Por exemplo, eu me lembro quando, até há anos atrás, que eu tinha um diretor lá na coisa que não tinha mulher. Eu falei, cara, você não acha que você precisa melhorar aí o seu time? Agora que você tem uma posição, né? Aí ele virou e falou assim, não, você tá me dizendo que eu preciso contratar alguém que não seja boa o suficiente só porque ela é mulher? Eu falei, não, eu tô te dizendo que você tem que, talvez você vai demorar um pouquinho mais para encontrar uma, mas você tem que se propor a ter uma mulher no seu time. Então, assim... Então, eu acho por isso que eu sou a favor da cota um pouquinho. E vocês aplicam isso não só para as mulheres, mas para todo tudo, tipo de diversidade. Para tudo. Você falou de etária também, enfim. LGBTQ+, gente... as 3 grandes linhas nossa é racial, LGBTQ+, e gênero. São as 3 que a gente está assim, super focando. Tem outras... né, etarismo, tudo isso que a gente vai, né, tratando, mas não é onde está no nosso plano estratégico, porque a gente quer fazer essas 3 bem feito e depois a gente vai aumentando, porque é um aprendizado. A gente já fez várias ações que não funcionaram. Eu estou perguntando isso para você até como aprendizado para mim, tá? Porque lá na agência, assim, eu acho que intuitivamente eu gosto da diversidade. Eu tendo a dar preferência se houver diversidade, se tiver 2 pessoas disputando a mesma vaga. Eu gosto mais da ideia de ter o mais diverso, mas não me obrigo a isso. Nunca me obriguei a isso. Mas até porque também lá, pelo menos do ponto de vista de sexo, assim, de masculino e feminino, a gente é bem diverso. A questão de LGBT, assim, eu procuro não entrar nisso. Assim, acho que num processo seletivo não me faz muita diferença. Então, assim, você falou assim, também o que funciona para um tem que funcionar para o outro. Também não vou perguntar porque fala assim, não, porque eu estou procurando alguém assim. Não é isso, entendeu? Assim, cara, pouco me importa, entendeu? Assim, hoje você vive com quem? Você é casado ou casada ou você é solteira? Mas enfim, se você é casada com uma mulher ou você é casada com um homem, não muda, entendeu? Assim, eu encaro dessa forma. Não sei nem se eu tô certo ou não, mas... Hoje em dia, nas entrevistas, né? Acho que como eu também vim bastante trabalhando em empresas americanas, a gente nem faz mais perguntas de cunho pessoal, né? Nem se é casado ou não é, nem quantos anos. A gente não pergunta absolutamente nada, né? Uma entrevista estritamente profissional.
Mas só precisa ter a abertura da hora que a pessoa entrar, ela se sentir, ela vai achar um espaço ali para ela, né, de alguma forma, né? Então, acho que esse que é o mais importante de tudo. Acolher. Acolher, né? E entender que, ok. Assim, hoje, assim, a parte que eu mais gosto, assim, se perguntar do Gympass, o que eu mais amo é a cultura que a gente tem e esse respeito mútuo, assim, sabe? Parabéns. Tipo, Ô, Pri, por incrível que pareça, nós já estamos há imagina. 1 hora conversando. Nossa vida. Você acredita? Nossa. Já me puxaram a orelha aqui, já me falaram e assim, que delícia conversar com você. Não, de jeito nenhum. A gente vai ter que você vai ter que voltar aqui pela primeira vez no Omnimedia Cast. Eu não fiz as perguntas que eu tinha para fazer. É sério, não fiz. Acho que eu fiz 2, não é, pessoal? Eu fiz 2 perguntas só, foi fluindo a conversa e não teve pergunta. Que bom. Maravilhoso. Que bom. Parabéns. Foi Obrigada. muito bom ter você aqui hoje. Obrigado e vai ter que voltar. Não, estou sempre à disposição. Pode contar comigo. Obrigada a você pelo convite, viu? Encerramos mais um episódio do nosso Omnimedia Cast. Esperamos que você tenha apreciado essa conversa enriquecedora e exclusiva. E não deixa de seguir a gente. Procure @OmnimediaCast e acompanhe as novidades. Compartilhe os conteúdos e dicas. Será uma honra contar com você no nosso próximo episódio.